E aqui eu vou falar da hérnia de disco, pode ser a hérnia extrusa, pode ser a hérnia de disco, uma ou mais hérnias de disco também. O que acontece? Vamos falar especificamente dessa que é a mais comum e de ser falada, de ser diagnosticada para justificar dor na coluna. Quando a gente tem uma hérnia de disco, a gente tem a nossa coluna e teve a extrusão daquele disco, certo? O que acontece? A partir do momento que teve a extrusão daquele disco, que teve a hérnia de disco, o nosso corpo, ele percebe aquilo. O nosso corpo, ele identifica aquilo como uma coisa ruim. Ele identifica que aconteceu aquilo. E o que o nosso corpo faz? O nosso corpo, através do nosso sistema imunológico mesmo, ele começa a fazer um trabalho para fazer a regressão daquela hérnia de disco. Ou seja, o nosso próprio corpo tem a capacidade, veja bem, de fazer uma cura espontânea da hérnia de disco. Eu não sei se vocês estão aqui assistindo, já ouviram isso. Eu não sei se vocês sabem, isso acontece com o nosso corpo. E já teve estudos recentes que indicou que isso acontece em 70% dos casos. Tem outros estudos já indicando até mais porcentagem. Isso acontece na maioria das vezes em poucos meses, alguns casos em um pouquinho mais de mês e alguns casos dentro de um ano mais ou menos. Mas qual que é a ideia principal que eu quero passar aqui para vocês? Eu escuto muito, Paulo, tenho 5 hérnias de disco, Paulo, tenho 3 hérnias de disco, Paulo, tenho 2 hérnias de disco. Muitas vezes, essas hérnias de disco já foram regredidas com o tempo. O seu corpo já tratou elas com o tempo, de forma espontânea, através da autoabsorção da hérnia de disco. Daquela extrusão discal que ocorreu, o corpo foi lá, sistema imunológico, substâncias químicas liberam no nosso corpo e fazem a regressão da hérnia. Por que a gente precisa entender isso? Porque às vezes a gente fica achando que a hérnia de disco que eu tive há não sei quantos anos é ela que está me gerando dor até hoje. Quando na verdade o que provavelmente está me gerando dor é que eu tenho uma rotina, eu tenho 1 milhão de atividades que eu tenho que estar fazendo, eu tenho 1 milhão de obrigações para estar cumprindo e eu não estou olhando se eu estou estruturando bem meu corpo para essas atividades e eu fico achando que a dor está só na hérnia de disco, que a dor está só por causa da hérnia de disco.